Meu nome é Fernanda e eu sou casada com o Thiago e juntos a gente tem 2 filhos, a Luma de 7 anos e o Telzinho que vai fazer 3. E eu tô aqui na América já faz 10 anos que a gente mora aqui. E antes de começar, eu sou muito chorona, eu só tenho tamanho, choro mesmo. As minhas assistentes, vocês podiam trazer um negócio mínimo? E eu sou muito brincalhona também, gente, quem me conhece já sabe. Eu choro, Carol, choro à toa. Eu tô querendo chorar aqui, ó, só de falar. E eu queria começar... Ela tem mesmo. Minhas assistentes, elas são maravilhosas. Se não fosse assim... Eu sabia que eu ia. Ai, Carolzinha, gente, é verdade. Tô bem aí na câmera? Tô bem? Tá lá. Esse perfil tá melhor? Porque tá filmando, tá gravando o negócio. Agora vamos falar sério. Agora parou. Espírito Santo de Deus. Repreendido, Deus, em nome de Jesus. Então, aí o que acontece? Eu vim hoje aqui contar para as minhas irmãs o meu testemunho de vida. E eu tô lembrando, assim, depois que a Carol me convidou, veio na minha memória, porque uma vez eu tava em New Jersey, numa igreja lá, e eu assisti o culto, certinho, bonitinho lá, foi lindo. E no final do culto, o pastor, ele apontou o dedo para mim. Ele falou assim, eu tenho grande coisa na sua vida. Você vai testemunhar muitas coisas lindas para várias mulheres. E hoje eu tá aqui, eu sei que Deus está cumprindo o propósito dele na minha vida. Se não funcionar, a gente vai sem o microfone mesmo. Então, isso me tocou muito e eu estou despedaçada, mas o Senhor está aqui comigo, Ele vai me ajudar, porque o propósito dele na minha vida, acho que não está funcionando. Mais embaixo? Ai, também tem todo um negócio. Não estou acostumado com isso. E eu quero começar lendo um versículo para vocês. Esforçai-vos e animai-vos. Não, acho que deve estar sem bateria. Ah, cantora. Eu troquei a pilha dele. Era pra estar funcionando, trocar a pilha dele. Está olhando ali. Deve ser mal contato. Ei, som. Vê se vai. Tá, aqui, ó, eu acho que é bateria mesmo, porque ó, acabou de apagar. Ficou lá, tava verde, ó, fica Nem verde. pilha nova? É pilha nova, Alessandra? Às vezes ela não Será que você fala? Eu vou falar o versículo e olha se vai ficar muito baixinho. Fala um pouco mais alto. Sim. Esforçai-vos e animai-vos, não temeis, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai conosco. Não vos deixará, nem nos desamparará. Deuteronômio 31, 6. E a minha história começa... Calma. A minha história começa quando a gente decidimos ter a nossa primeira filha, Luma. O ano de 2017, eu tive ela, engravidei dela. Foi uma gravidez tranquila, nada demais, assim. Fiz o meu pré-natal certinho, só que eu senti algumas dores de cabeça na minha gestação. Mas nada assim, muito forte, nada, só doía minha cabeça. E outra coisa que me incomodava era o sangue, meu nariz sangrava muito, só à noite. Eu levantava de manhã e eu ficava limpando meu nariz, só sangue, não entendia o que era. Tá bom. Aí fui pro hospital, um parto induzido, uma nasceu de 41 semanas e um dia, parto muito sofrido, eu sofri demais. E depois que eu tive ela no hospital, eu comecei a ter umas dores de cabeça. Só que o que aconteceu? Lá no hospital, o Thiago não podia ficar comigo só à noite. Então, ele ficava durante o dia comigo e à noite ele ia embora. E minha cabeça doendo, a mulher vinha, a enfermeira perguntava, tá tudo bem? Eu falava que tava, porque eu queria ir embora pra casa. Ela, não, dor de cabeça, mãe? Eu, não. Nada, pressão, tava boa? Eu, não. Aí, recebi a alta, fui embora. Quando eu cheguei na minha casa,
eu acho que eu tive uma depressão pós-parto. Me deu uma tristeza muito grande de olhar aquele bebê e falar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? A tristeza, eu não conseguia comer, porque eu fiquei triste. E o que aconteceu? O meu corpo começou a dar alguns sinais. A minha perna começou a ficar boba. Eu ia dar o passo e não ia, sabe? Eu falava, nossa, que coisa esquisita, mãe. Aí eu pegava a Lulu pra dar banho, meu braço ficava meio bobo. Aí minha mãe falava, você tá fraca, porque você tá só tirando leite, querendo dar leite pra essa menina, você não tá comendo, então isso é fraqueza. Eu achei que era fraqueza, só que eu ia escrever a mensagem, parece que a minha mão ia para outro lado, tava tendo outro sentido. E eu peguei e falei, tô triste, né? É isso, não come. E minha cabeça começou a doer muito, só que era uma dor na minha nuca. Doía demais a minha nuca, eu não queria nem conversar. E a Luma tava com 10 dias de vida, foi um domingo, eu tava sentada no sofá da minha casa, esperando a fotógrafa chegar, porque a gente ia tirar aquelas fotinhas de newborn. Eita, agora funcionou. Senti aqui. Aí, eu sentada no sofá, quando eu levantei, eu já caí. Um lado, assim, já paralisou todinho. Já não conseguia. Meu irmão estava sentado no chão e ele, Fernando, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Não consigo levantar, não consigo mexer esse lado. Aí ele foi lá, pegou um negócio de pressão, mediu, estava 17 por alguma coisa. Eu não consegui levantar. Aí nisso, meu marido chegou e me socorreu e a gente foi para o hospital. Eu fui para um hospital onde a Luma nasceu. Chegou lá, eu tive reação com remédio, então eu me coçava toda, eles me amarraram, foi horrível. E eu tive uma pré-eclâmpsia, né, junto com uma trombose. Então, e o meu coágulo foi na cabeça. Foi na cabeça. E o Thiago ali, sem entender inglês, e meu irmão também, eu olhava para eles chorando, não entendia, porque eles começaram a pesquisar na internet o que era o sintoma. E os sintomas são morte, como é que fala? Derrame cerebral, né? A pessoa fica... o AVC, isso mesmo. O derrame cerebral. E nisso, aquele desespero todo, aí eu fui transferida no mesmo dia para outro hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, eu lembro dos reflexos, não lembro muita coisa assim. Eu lembro do médico toda hora com uma lanterna no meu olho. Toda hora ele vinha, sabe? E meu marido desesperado, falava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei, que eu sou minha esposa. Só que eles não podiam falar, porque eles não tinham o diagnóstico, né? Enquanto eles não fazem toda a bateria de exame, eles não vão falar nada. E no final, assim, já no começo da madrugada, o médico veio e falou com ele. Aí, o que aconteceu? Me fala, né, minha esposa. Ele falou assim, olha, sua esposa, o caso dela é gravíssimo. Ela está em coma, né, na UTI. E falou pra ele, se você acredita em Deus, você começa a rezar. Porque agora só depende dela. E nisso foi de domingo até na quarta-feira. E quando foi na quarta-feira, eu já acordei. Graças a Deus, eu voltei. E a primeira coisa que eu acordei já procurando pela Luma, né? Porque ela era bebezinha. Eu, nossa, tia, cadê a Luma? Cadê a Luma? Gente, a sala veio tanto médico, que eles não acreditavam naquilo que eu estava vendo. Isso, eles não acreditavam. Falavam que eu era um milagre. E eu no hospital, só que eu fiquei tão nervosa que eu queria ir embora, eu tava com saudade da minha filha. E os médicos falavam, calma, você não tem noção o que você passou. Gente, de fio, o meu cabelo virou uma cola. Fio aqui, todo o meu corpo, a bateria foi horrível. Aí eles já vieram perguntando como que era o meu nome, se eu sabia onde que eu tava, quem que era, contava pro Thiago quem que era aquele homem, eu falei tudo. Só minha mão ficou ainda um pouquinho boba, trêmula assim, mas nada demais. Resumindo, eu não precisei fazer nem terapia. O meu lado do meu corpo voltou todinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, deixa eu ver aqui que eu fiz só para mim não perder aqui. Agora eu vou ler outro versículo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo, e a tua vara é o teu cajado. Me consola. Salmos 23, 4. Então, eu
não tive mais nada, tive que tomar alguns remédios, fazer os exames, de 6 em 6 meses eu tinha que ir lá checar o sangue. E no hospital, o Thiago falou assim, mas como que funciona isso? Ele falou assim, olha, vem cá pra você ver. A tomografia era assim, ó, de fora a fora, a linha do sangue. E ele falou assim, ela só sobreviveu por causa disso aqui, ó, tinha um risquinho assim, ó. Só por isso que teve essa pequena passagem. Por isso que ela sobreviveu. E hoje, depois de tudo, eu entendo que aquele sangue que saía do meu nariz era que o Senhor estava limpando, sabe? Eu acredito nisso, porque não tinha por que meu nariz sangrar daquele jeito. Então, eu entendo que seja o Senhor já na minha vida, cuidando de mim lá, e eu nem ia saber o que ia acontecer, o que ia passar. E foi muito triste, sabe? O Thiago, com aquele bebezinho, eu falava, meu Deus, se perder minha esposa, porque ele ficava de dia comigo no hospital, e minha mãe estava aqui. Eu tive o prazer, né, a honra de ter minha mãe aqui, quando a Luma nasceu. Então minha mãe ficava durante o dia e à noite ele ia embora para descansar minha mãe. Aí ele dizia que chorava demais, abraçava a Luma e falava, meu Deus, eu não vou dar conta de cuidar dessa menina sozinha. Mas enfim, recebi alta, fui embora para casa, fiz todo o procedimento. Hoje eu só tomo uma pílulazinha lá de... Ai, fugiu o nome agora. Não, esse eu tomei esse. Mas não é não. Aspirina. Eu tomo frasco, aí esqueço uns 2, 3 meses, depois eu compro outro frasco para tomar, para não correr o risco. Aí o que aconteceu? Para mim poder engravidar novamente, eu teria que fazer um tratamento. Quem tem a trombose, o anticoncepcional, ele é o maior causador de trombose. Então eu não posso tomar nada que tenha hormônio. É uma série de coisas muito complicadas. E eu olhei pra cara dele e falei, não mais filho. Não, sai pra lá, não quero mais filho. Isso passou 4 anos, 3 anos e pouco, e a gente já tinha decidido, mas assim, gente, coração, eu tava prevenindo, tá? Não me olha assim, não me julgue. Não me julgue, porque o Theo, ele é um menino de Deus, porque ele não era pra estar aqui. Porque nós já somos íntimas, né? Eu não sei o dia que eu fiz aquele menino, não. Eu não sei, sério mesmo. Porque não tinha condição, não tinha como. Eu não podia por vários motivos, e principalmente por esse. Um dia cheguei na minha casa, a bonita atrasada, a minha amiga, não, esse é a lua. Se relaxa, eu era a lua. Fizemos o teste lá. Gente, eu fiz o teste. Então, fiz o teste positivo, estava grávida. Vocês não têm noção o que aconteceu comigo. Eu comecei a chorar. Só que aí, essa minha amiga que estava me ajudando, assim, ali, eu trabalhava com ela, então ela me deixou na minha casa e foi embora. Só que quando eu fiquei tão desesperada, ela voltou. Aí eu, tô grávida, não sei o que. Ela, não fala, porque depois você vai arrepender do que você tá falando, né? Então fica caladinha, não fala nada. E eu, tá bom. Aí chorei. Isso foi bem um dia antes do Thanksgiving. Então, no outro dia do Thanksgiving, lá em casa, eu tava assim, ó, no velório. Falava, meu Deus, que tristeza, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Eu só pensava assim, eu vou morrer. Vai acontecer tudo de novo, eu vou morrer. E aqui, quem passa aqui, né, pela gestação aqui nos Estados Unidos, você só vai pro médico depois de 12 semanas. Antes disso, não precisa nem ir lá, porque eles não vai fazer nada. Ele só vem com 12 semanas. E o que eu pensava? Trombose. O bebê vai vingar, eu vou morrer. Até dar 12 semanas, eu ainda expliquei pra moça, mas eu tenho um caso de risco, eu tô grávida, não sei o que. Ela falou assim, não posso fazer nada. Só vem aqui com 12 semanas. E com 12 semanas eu comecei o meu pré-natal. Só que eu comecei a ficar muito triste. Porque eu não queria aquele bebê, não queria engravidar. Eu tinha medo de morrer e deixar a Luma para trás. Eu já estava satisfeita com a minha filha. Estava muito bem. E eu comecei a ficar muito triste. E lá em New Jersey eu tenho um círculo de amizade também, igual aqui eu tenho, graças a Deus. Então as meninas falaram, Fernanda, você não está bem. Você não é a mesma pessoa, você não está sorrindo. O que está acontecendo? Eu falei, gente, eu não quero. Enfim, eu tô... Um dia eu fui na casa de uma amiga e ela falou assim comigo, Fernanda, você não tá bem não. E você vai pro... E eu tava tão nervosa que não podia nem olhar pra mim, que eu já tava atirando em todo mundo. Coitado do Thiago, que ele vai pro céu. Nossa, nervosa demais. E ela falou assim, você não tá bem, então você vai... A minha igreja tem um retiro espiritual amanhã. Não, a minha igreja tem um retiro espiritual. Eu, que dia que é? Aí ela, amanhã. Aí ela só me rebatia, sabe? Eu, quanto que é? Aí ela, não, vou te abençoar a sua vida. Eu não querendo ir. Um nervoso, você tem noção, tanto que eu fiquei nervosa com esse negócio.
Aí eu disse, ai meu Deus do céu, deixa eu ligar pro Thiago, você pode faltar de trabalho pra ficar com a menina, né? Liguei pro Thiago, não, eu consigo aqui pegar a folga no sábado. O Thiago conseguiu. Isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira à noite a gente já foi. Meu Deus, essa igreja dela era em outra cidade. Eu não conhecia ninguém da igreja. Só conhecia a Pamela, só via ela lá. Não conhecia ninguém mais. E quando a gente estava indo, ela falou assim, eu passo na sua casa 6h30. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente pontual. Essa Pamela passou lá em casa, não sei, gente, umas 8 horas. Eu já tava assim, entrei dentro do carro, cuspindo marimbondo. Satanás, ele é sujo, viu? Meu Deus do céu. Quando eu cheguei na porta da igreja, que tudo de adolescente, porque foi um retiro só de mulheres, mas os adolescentes com os pais foram para outro lugar. Então, aquele tanto de adolescente que a festa, um frio, e eu lá. Ai, que hoje não aguento ficar depressa. Uma escuridão. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir pra minha casa. O Thiago falou, fica quieta aí. Fiquei pra ele, não, fica quieta, você já tá aí? Ai, quer esse povo, não sei o quê. E eu já tava grávida do Theo. Já sabia o que era. Eu sabia que ele era um menino. E eu já tinha me batizado na igreja. Eu batizei do Theo, eu tava, tipo assim, quando eu me batizei, que eu senti essa tristeza, eu corri pro batismo. Porque eu pensei assim, agora eu vou ficar feliz, né? Batizei o Espírito Santo, não é possível que ele vai fazer uma coisa. Foi pior. Não fez nada. Ele não fez nada. E a gente foi para aquele retiro, um carro apertado. Eu reclamei de tudo. Do carro, das mulheres conversando. A mulher falava assim, ai, gente, eu amo, meu filho chega da escola, eu cheiro o filézinho dele. Eu, ai, meu Deus do céu, olha essa conversa. E é tão gostoso, né? Só que naquele momento eu sentia ódio. Cheguei no lugar, meu Deus, pensa num lugar escuro. Eu só via, assim... E só feiura, só consegui enxergar lugar feio. Cheguei assim, aí começou na sexta-feira de noite. E eu, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Que é tanto de mulher lá, e um cafezão, isso tudo gente boa. E minha barriguinha já tava começando a aparecer. Então elas viram que eu sabia. Sabe quando você vê que a pessoa já tá grávida? Você consegue ver? Então eles viram que eu tava grávida. E eu no canto lá assim, não conheci ninguém, só a Pamela assim, só que a Pamela, Fernanda, eu não posso ficar com você, porque eu tô servindo. Então eu vou ficar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não conheci ninguém. Aí tô lá, de repente a senhorinha, oi. Então, meu nome, não sei o que, seja bem-vinda. Eu, obrigada. Não, não quero café. Tô bem. Quer sentar? Não, tô bem. Não quis nada, gente, tava uma raiva, um trem esquisito. Desculpa, eu falo muito trem porque eu sou mineira, viu? Quem é mineira? Entender? Um trem pode ser qualquer coisa. Só que eu falo, um trem é isso. O trem é o trem mesmo? Menos o trem. Isso, verdade. E aí... Tá, aí quando o pastor foi ter um culto lá, né? Pra começar, de boas-vindas. Uns louvor, menina, aquilo ali, o Senhor já me jogou no chão. Eu chorei tanto. E eu já fui limpando aquilo ali, sabe? Que coisa ruim, e o pastor orando. E aí eu já falei, gente, que coisa boa. Tá bom, vamos embora dormir. Dormi, aí a gente ficou num quarto com várias mulheres, tinha beliche. No outro dia que amanheceu o dia, vocês têm noção que o lugar era lindo, não. Você não faz ideia. O lugar era no meio da montanha, um chalezinho. Pra você ver, quando Satanás que eu tava me usando ali, sei não. E eu peguei e falei assim, meu Deus, que lugar lindo. Meu pai, nossa, que coisa mais maravilhosa. E a gente ia tomar o café, depois a gente ia pro culto. E sabe, essas coisas duram todo dia, é muito sono, né? Muita palestra, muita coisa. E eu pensei, nossa, vou dormir aqui, né? O que eu vou fazer? Diante de Deus. Eu tava lá sentada, aí eu falava assim, ai, vontade de tomar um café. Aí eu olhava assim, a mulher, quer um cafezinho pra você, minha irmã? Eu, ai, meu Deus. Eu lá chorando assim, falava, ai, nossa, podia ter um lenço. Aí a mulher, aqui o lenço, irmã. Eles não me acolheram, não, eles me carregaram. Você não tem noção. Tanto que eu fui bem tratada naquele lugar. E foi o sábado, o dia todinho de oração, de testemunho, sabe? Tipo assim, de testemunhos lindos que o Senhor fez naquele lugar. E aí começou a nevar. Lá fora, aquela neve linda, aquele dia lindo. Eu falava, eu não quero ir embora. Quero ficar aqui. Lá era tão montanha que nem o telefone funcionava. E você não podia levar o telefone também para o negócio, não. Aí, quando chegava à noite, eu mandava, Thiago, tá tudo bem? Que não pode levar o telefone. Ele, tá tudo bem. Qualquer coisa, você liga pra Pamela. Porque como a Pamela era assistente, ela podia ficar com o celular. E a gente não podia ficar. Então, a gente falou assim, o Senhor usou tremendamente, assim, várias pessoas ali. Eu fui muito bem acolhida. Não conhecia ninguém. Saí de lá amando todo mundo. Queria levar isso tudo pra minha casa. Fazer café pra todo mundo.
E esse encontro chamava Encontro com Deus. E no domingo foi o último dia. E lembrando que eu estava bem no começo da minha gravidez, capaz que eu estava com umas 20, 22 semanas ali. E eu peguei, e no domingo, a gente levantou cedo, e fomos pro culto, e o negócio encerrava no culto da manhã. A gente tinha um culto de manhã, depois a gente ia embora, e chamava Encontro com Deus. E quem já foi nesse retiro, assim, sabe, tanto que é lindo, assim, quem não teve a oportunidade, quem tiver, vai, vocês vão, assim, sair de lá renovadas. É maravilhoso o que Deus faz ali através de um retiro, muito lindo. E esse chamava Encontro com Deus. E eu lá, antes de sair no domingo, eu falava, Senhor, eu queria tanto ter um encontro com Deus. Deus nunca veio falar assim, sabe, assim, você sentia a presença de Deus mesmo na minha vida. Eu queria tanto que Deus viesse falar comigo. Porque como chamava Encontro com Deus, eu queria ter um encontro com Ele, né? E eu fui linda lá pro culto, bajuladíssima. O povo ficou tudo doido comigo. Gente boa demais. Aí, fui pro culto. E começou a pregação e tal, e começou os louvores, aquela unção, e eu estava tomada pelo Espírito Santo de Deus, que encheu aquele lugar, que eu nunca senti uma coisa tão linda na minha vida. Adivinha quem veio? Ele. Senhor Jesus Cristo veio assim, aí ele falou assim comigo. Sabe esse bebê que está aí na sua barriga? Ele é a prova que eu sou o Deus da sua vida, e vai dar tudo certo. E nisso, ele me mostrou. Ele me mostrou o quarto do hospital. Ele mostrou a poltrona, ele me mostrou a janela, ele mostrou tudo. Foi lindo. E eu falei, Senhor, você está aqui mesmo? Gente, foi assim, foi tremendo, não sei nem mencionar, não sei explicar o que eu senti naquele dia. E eu falei, Senhor, você está aqui mesmo? Deus foi falando comigo as coisas e mostrou o Theo no colo do Thiago. Só que eu não vi o rosto, nada, eu vi só a cabecinha assim dele, pretinha. E eu, Senhor, meu Deus, obrigado. Aí eu falei, não vai embora não, Jesus. Aí ele foi saindo. Foi lindo demais o que Deus fez na minha vida. Aí nisso, demos tchau, fomos embora pra casa e eu voltei a normal. Fernanda voltou à realidade, graças a Deus, foi uma bênção. E comecei o processo do Theo, né? Assim, continuei o pré-natal. E toda vez que eu chegava lá, a doutora me amedrontava. Ela falava assim, você vai ter que... Eu queria ganhar muito no hospital. Aí ela falou, não, você vai ter que sair do seu hospital, você vai ter que ir lá, porque eles são especialistas. Eu falava, não, doutora, eu quero ficar aqui. Aí ela falava assim, não, então a gente vai fazer um exame. Se você não precisar de nada, você fica aqui. Aí fazia os exames, ok. Gente, eu não fiz nada. Eu só eu tomei os anticoagulantes, que eu precisava tomar mesmo. E tomava o remédio que precisava, e ela falava assim, não, na próxima vez que você voltar aqui, a gente vai ter que fazer isso. Aí voltava lá, fazia os exames, ela, tá tudo perfeito. Sua gravidez está ótima. Eu só dei diabetes gestacional. Porque comigo é uma leitora, né, achei que era o fim do mundo, mas foi só, não tive nada, aí a gente teve que induzir o parto, porque o Theozinho, eu não podia entrar em trabalho de parto, então eles tinham que ser acompanhados, então ele nasceu de 38 semanas e 2 dias. Vamos lá pro parto, né? Que o senhor já tinha falado do parto, eu estava tranquila. Falei, Deus já me mostrou, você acha que vai ter errado no parto? Não vai. Fui lá, né? Internei e comecei foi o parto induzido, começou o trabalho de parto. Não, peraí. Quando eu cheguei no hospital, porque aqui, ó, você ganha o bebê num lado, depois eles te transfere para um negócio de repouso ali, né? Já que você vai ficar com o neném. Quando eu cheguei lá para ganhar um hotel, eu olhei assim e falei, Senhor, não. Isso aqui não foi o que o senhor me mostrou. Não é aqui. Porque o senhor tinha me mostrado o hospital. Aí eu falei, não, senhor, não é aqui. Só que, falei, Deus já falou, então deixa eu ficar em paz. Cheguei para ganhar o hotelzinho, ganhei o hotel sem sentir dor nenhuma, fui muito bem assistida, anestesiada. Foi difícil até chegar aos 10 centímetros, mas na hora que chegou, demorou 2 minutos. O Thiago, uma confusão, foi em casa, porque a doutora falou assim, vai demorar demais aqui, você pode ir na sua casa, tomar um banho e voltar. E o Thiago foi. Quando é fé, o menino saindo. Falei, nossa amiga, liga pro Thiago. Veio o Thiago furando o sinal, tudo correndo. Chegou, tipo assim, só que quando eu tava empurrando já pra ter ele, só que eu não me entregava, eu tava meio que segurando, porque eu queria que o Thiago assistisse. Eu falava, não, o Thiago não assistiu.
da Luma indo vai assistir do Theo. Aí eu tava lá naquela posição e de repente entra ele pela porta. Aí eu fui e entreguei. 1 segundo. Aí ele chegou assim, ó. Filmou tudo. Conseguiu filmar. Ainda conseguiu filmar todo o quarto do menino. Nasceu bonitinho. Tá bom. Agora vamos lá pro quarto, né? Agora vamos ver, né? Fui pro quarto com o Theozinho. Gente, quando eu cheguei no quarto, era exatamente o que o Senhor tinha me mostrado. A posição da cama, a janela, o dia assim, azul, 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 lindo. A poltrona, Theozinho, foi, sim, perfeito. Nossa, foi muito lindo. Então, vou aproveitar esse e vou contar outro, emendando aqui o testemunho. E aí eu tive o Theo, aí o doutor chegou no quarto e falou assim, olha mãe, agora que o bicho vai pegar. Porque é agora que o negócio pode repetir o que teve. E eu peguei e falei, nossa, meu Deus do céu. Então, mãe, em vez de você tomar 2 injeções, agora você vai tomar 3, mas tantos comprimidos. E você não pode amamentar o bebê. E como a da Luma já não tinha amamentado, porque eu tinha ido para o hospital, eu falei assim, eu vou amamentar essa criança, não quero nem saber. Só que quando ele falou isso, jogou um balde de água fria em mim. Falei, meu Deus, não vou amamentar o menino, como é que eu faço? Ele falou assim, olha, o que você pode fazer? Dá a fórmula, ex-americano, né? Dá a fórmula. Ou senão você vai tirando o leite e vai até normalizar. E eu aí recebi alta, fui para casa e não desisti da amamentação. Toda vez eu levantava, bombeava o leite e jogava fora, porque eu não podia tomar. Então dava mó dó de jogar aquele tanto de leite fora. E eu tinha que ir no hospital segunda, quarta e sexta para medir o sangue. E eu só poderia amamentar ele na hora que o meu sangue estivesse ok. E nisso foi 15 dias. E eu já não aguentava mais aquela bombinha, levantar de madrugada, jogar fora. E ele já estava adaptado na forma, só que era meu sonho amamentar, era meu sonho, eu queria viver isso. E eu peguei e falei, meu Deus do céu. E eu falava assim, eu vou desistir. Eu não vou desistir. Mãe, quarta-feira, na hora que eu for lá, e se o médico falar que não tá liberado, porque ele me ligava sempre no final do dia. Fernanda, não, seu sangue não melhorou. Não, Fernanda, tal. Aí, no final do dia, eu falei, se ele não me ligar e falar que não vai, que eu não vai, eu vou desistir. Só que teve um dia que eu tava lá tirando a boca, Senhor, se ele me ligar hoje e falar que não deu certo, eu vou desistir mesmo. Aí, escutei uma voz e falou, não desiste. Ai meu Deus do céu, não vou conseguir mais, já estava agoniada com aquele... Só que, como eu nunca tinha amamentado, eu não sabia que quanto mais você pressiona na bomba, mais leite você vai ter. Então eu fiquei desse tamanho. Os peitos tudo doendo, menina. Eu falei, Jesus amado, olha o tanto de leite que tem aqui, eu preciso dar esse menino. Aí um dia, numa quarta-feira, ele me ligou e falou, olha, Fernanda, o seu sangue já tá bom, se você quiser ainda amamentar o bebê, você pode amamentar. Aí, quando foi 24 horas, tem uns vídeos lá dele. Primeira vez, aí foi tão linda, aí mama até hoje. Ele vai mamar até 12 anos, você sabe não. Sério? Não sai coca agora. Aí o peito já secou e só fica nesse aqui chupetando. Mas ele mama até hoje. Veio mamar até os 6 meses, bonitinho, depois foi pra comidinha e até hoje ele mama, gente. Não tem vergonha de falar isso não. Mas esse é o meu testemunho, que eu vou deixar aqui para vocês, essa reflexão, que o nosso Deus, ele é real, verdadeiro, que é o Deus que, quando eu vejo que ele me tirou da cova, que não era nem para mim estar aqui, que eu era para estar, né, morta, e eu olho pro Theo e falo, Theozinho, como que eu ia viver sem você? Eu olho para ele e falo assim, Thiago, ele é a cereja do bolo. Era ele que faltava. Ele é um menino extremamente carinhoso, super grudado comigo. A Luma não, a Luma era uma criança dada. Todo mundo que dava o bracinho, falava, vem neném, ela ia. Meu sonho, sabe quando o bebezinho vira assim, não vai? Era meu sonho ela fazer isso e ela ia com todo mundo. Aí Deus foi agora o Theozinho. O Theozinho foi um bebezinho bem cara fechada, não ia com ninguém assim. Eu, desse jeito que eu quero. Ele é meu xodózinho, viu? Eu falo, não, eu falo, é a cereja do bolo, faltava ele. E eu vou agora encerrar com uma outra palavra. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Que a gente não merece nada disso aqui.
mas porque Deus nos amou tanto que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês, que vamos permanecer firmes no Senhor, que tá difícil para todo mundo, tá todo mundo vivendo um turbilhão de sentimentos, né? Agora, principalmente agora nessa fase de imigração. A gente continua olhando para o céu, que é de lá que veio o nosso socorro. Deus tem um plano para cada um de nós. Não quer dizer que aconteceu com fulano, vai acontecer com você. Descansa o seu coração. Eu estou aqui quebrantada, passando por provas, mas o Senhor juntou os meus cacos, Ele me quis que eu viesse aqui desse jeito. Não entendo por quê, porque eu até falei com minhas amigas que hoje eu queria estar sentada aí, escutando testemunho, não falando o meu testemunho, sabe? Eu queria escutar, porque quando você escuta, edifica, né? A gente fica, nossa, que Deus fez com ela, pode fazer comigo. Então é bom escutar testemunho. Mas o Senhor tem um plano para a minha vida. E eu sou muito grata demais a Deus, porque só de eu não ter nada, gente, não sair de lá. Porque se você for olhar, as outras pessoas que têm esse quadro que eu tive, é morte cerebral, sabe? É uma morte cerebral. Então, pessoa... E eu depois que Deus veio falar comigo, assim, às vezes eu até esqueço. Porque você tá ali na luta, aí você fala assim, ai, Deus não me ama, não sei o quê. E a gente esquece o que Deus já fez. Se eu estou aqui foi porque Ele permitiu. Se Ele não quisesse, eu nem estaria aqui, nem teria o Theo. Então, enfim. Então, essa é a minha mensagem. Vamos pegar bem firme no braço de Deus, ficar com Ele, porque tá difícil com Deus, imagina sem Ele. Né? Não tem jeito. Então é isso. Achei que eu ia chorar, tá vendo? Nem chorei.